Fala galera, como eu sempre digo, bom dia, boa tarde ou boa noite, porque independente de quando você estiver nos assistindo, é um prazer receber vocês em mais um episódio do Ignição Podcast. E hoje tá eu e o Zayn aqui, né, Zayn? Porque o nosso querido Folhinhas tá meio descabidado, não tá hoje? Ele tá dodói, né? Tá dodói, eu acho que o pessoal... Não vou falar isso não. Depois eu falo nos bastidores. Aí vocês vão escutar isso, pegar essa informação lá nos stories do Instagram, tá? É verdade. É um jovem senhor. Show. Hoje nós estamos com um convidado muito bacana aqui pra bater um bate-papo muito legal sobre comunicação com vocês, tá, galera? O Pedro Martins. Ele hoje é o nosso convidado que vai falar sobre comunicação aí no marketing digital, dar uma aula pra nós aí sobre toda essa parte de oratória, né? Quanto é importante aprender a se comunicar, né? Hoje nós, como oradores aí de um podcast, né? Acho que a gente vai pegar muito insight aqui com ele. Isso é muito importante. Mas antes, vocês sabem que a gente vai chamar os nossos parceiros, né? Toca aí, Roneta. Você quer um método de expedição inteligente para o seu e-commerce? Pediu o SPED. A SPED é um sistema que vai permitir com que você conecte nos marketplaces e faça uma expedição inteligente, né? Ela fica expedindo 24 horas. Aí você chegou, já está a etiqueta pronta, a nota pronta, cola no seu pacote e manda. Então, pediu expedição inteligente, é SPED. Brooks Hamburgueria. Lá na Brooks você vai conseguir encontrar aquele hambúrguer de qualidade. Se você quer um hambúrguer muito top mesmo, vai lá na Brooks que você não vai se arrepender. E ó, hambúrguer vegano tem mais de 40 opções. Então se você é vegetariano ou vegano e quer um hambúrguer, corre lá na Brooks que você vai encontrar muita qualidade. Se você precisa de uma ferramenta de CRM para te atender no seu dia a dia, para disparar e-mails, fazer automações, trabalhar réguas de relacionamento, a MailBiz é a solução para você. A MailBiz ela vai conseguir te atender em diversos segmentos, né, dentro do seu e-commerce, trabalhar a retenção, aumentar a receita e o volume de usuários dentro do seu site. Se você precisa então trabalhar o CRM do seu e-commerce, MailBiz. Aquela pizza deliciosa para toda a família que vai lamber os beiços, Parmegiana. Se liga que lá tem muita novidade, tem opções veganas, tem opções de todos os tipos de sabores que vocês pensarem, gente. Então, pintou a fome, peça Parmegiana, a sua pizzaria em Franca. Uma das coisas mais importantes dentro da estrutura do seu e-commerce, com certeza, é a plataforma que você escolhe. Se você precisa de uma plataforma robusta que vai te atender em todas as suas necessidades no dia a dia da sua loja virtual, ShopPub é a resposta. Você está precisando de um sistema para gerir o dia a dia da sua empresa? Um ERP, né? A SoftUp é uma grande solução para você. Ela vai deixar com que a sua loja flua de uma melhor maneira, né? Você controlando o seu financeiro, você controlando todos os produtos que você vai integrar com algum marketplace, que você vai enviar, que você vai fazer o cadastro. Então você vai conseguir ter toda uma visão dentro de uma plataforma prática e que cabe no seu bolso. Então, e eles também têm vários lances ali para expedição, na parte de controle de dashboards e tudo mais. Então, se você quer um ERP que vai realmente deixar o seu dia a dia mais fácil, SoftUp é a solução. É isso aí, gente. Passou um pouquinho dos nossos apoiadores, né, nossos patrocinadores que permitem com que esse projeto seja realidade. Então precisou de ferramentas aí para facilitar a vida do seu e-commerce, né, e do dia a dia aí da sua empresa. Fala com essa galera e já tem mais um pouquinho dessa turma aí falando com a gente também, tá? Então sem mais delongas, vamos falar aqui. Seja bem-vindo, Pedrinho. Como é que você tá? Tudo certo? Tudo certo, tudo bem. E vocês, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Tudo firme, né? Nós estamos firmes, né? O Folhas que tá mais ou menos ali. Mas... E ele queria estar aqui hoje, cara. Você acredita? Eu tenho certeza que ele queria estar aqui hoje. Eu sei que ele queria estar aqui hoje. Falou que esse negócio de oratória aí... Esse menino... tá dando um show. Mas vamos começar pelo começo, né? Conta um pouquinho pra gente como que começou aí sua carreira. Eu sei que, tipo, você já passou por Senac, etc e tal, mas conta pra gente um pouquinho aí como que foi essa construção até você chegar... Nesse momento. Hoje, no CEO da Gonexon. O CEO da Gonexon, isso mesmo. Então, eu trabalhei praticamente a minha vida inteira no Senac. Foram muitos anos. Eu acho que você trabalhar hoje numa empresa durante 14 anos. O cara quase 14 anos trabalhando numa empresa. E ali eu comecei no atendimento. E eu fui passando por vários setores até chegar nos meus últimos 5 anos dando aulas. Então, dava aulas de administração para vários cursos de técnicos de várias áreas. E aí, até que chegou um ponto que eu achei que era o momento de alçar voos, né, mais altos. Não que ali não seria um ambiente bacana, e sempre foi. Sou muito grato ao Senac, realmente eu me construí lá.
mas é o momento de abrir o meu sonho, de ter minha empresa, de fazer aquilo que eu ainda gostava mais ainda de fazer. E aí foi o momento em que, final de 2022, eu tomei essa decisão e comecei aí a GoNexo. Mas tem muita história aí pra trás que a gente vai contando também aos poucos aí. Boa. Mas explica um pouco aí, o que é a GoNexo? Você é especialista no que você faz? Vamos lá. Hoje a GoNexo, ela trabalha com desenvolvimento humano, por diversas frentes aí, então os trabalhos mais específicos que eu tenho é a parte de empresas, atendimento a empresas em desenvolvimento pessoal. Então a gente trabalha aí com habilidades humanas, soft skills, então a gente trabalha aí com liderança, trabalho em equipe, comunicação, atendimento ao cliente, a gente faz treinamento e palestras. Também tem a parte de consultoria também que eu trabalho, parte de gestão de pessoas, e uma grande linha de trabalho que eu mais tenho assim em frente é a comunicação e oratória. Eu trabalho tanto nas empresas, a comunicação, oratória, mas eu também trabalho de forma individualizada, para desenvolvimento da oratória, tanto para o digital, para a liderança, para o gestor. E talvez seja a linha mais forte de atuação da GoNexo, é a comunicação. Tanto é que nosso trabalho é dividido em desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano e comunicação. A comunicação é a grande linha de frente assim, do meu trabalho. E é uma coisa que a gente vê que é um desafio cada dia maior, né? Tanto para liderados e líderes, né? Porque parece que o pessoal desaprendeu a conversar, né? Desaprendeu a lidar, né, com situações. Tem medo de falar no telefone, né? Se for ver, justamente. É bastante... hoje em dia, né? A nossa geração ela foi muito acostumada a um contato muito frio, né? Porque você está aqui, você conversa no WhatsApp e tal, você não precisa ter esse contato humano e acabou gerando esse tipo de demanda aí, né? Vamos falar. O tempo de resposta, né? Sim. Antes... Orelhão, vamos pensar lá, né? Na hora. Orelhão, telefone na hora, e era a forma de comunicar. Hoje, aquele negócio, eu sempre uso esse exemplo, né? Se você, às vezes, você liga para uma pessoa e ela não te atende. Você manda uma mensagem e ela te responde no WhatsApp. hora. Porque eu tenho um tempo de resposta e eu tenho tempo para eu pensar no que eu vou responder. Se eu tô no telefone, a pessoa tem que responder naquele momento. Então ela fica, nossa, será que eu... E tem gente que deixa ali, né? Mandou mensagem, a hora que eu estiver bem, eu respondo. É um grande desafio. Você falou essa questão de... Parece que a gente desaprendeu. Você sabe que muitos dos meus alunos falam isso, que a gente começa um processo de oratória e a gente começa a inserir a base da comunicação da forma com mais qualidade possível. Tem muitos alunos que me falam, nossa, parece que eu tô reaprendendo a conversar. Porque eu não entendo. Quando eu me vejo aqui falando, eu vejo que tem um tanto de problema na comunicação. Exato. E para eu organizar esses problemas, eu preciso voltar a falar de novo. Sim. E existe muito isso. Porque na verdade, a gente vai falando e vai desenvolvendo algumas falas sem ter exatamente um caminho. A gente vai buscando a nossa forma. E tá tudo certo, porque pelo menos a gente vai se colocando, a gente vai buscando a nossa forma. Mas quando a gente entende um caminho, qual é a qualidade? Qual é o correto a se fazer? Aí a gente começa a ajustar e a gente começa a perceber aonde que são os pontos de melhoria de uma comunicação que pode trazer mais impacto. Ah, bacana. Uma coisa que pode ser dúvida de muita gente também, que é uma dúvida minha, assim, tipo, a pessoa, ela tem a forma, tem as técnicas, né, pra você conseguir se comunicar de uma maneira mais assertiva, né, e dinâmica, etc. Só que não necessariamente ela é uma fórmula, né, porque, tipo, você tem assinatura, cada pessoa vai ter sua assinatura, né, seja numa linguagem, sei lá, de perfil da empresa, né? Se você estiver comunicando como pessoa jurídica, vamos dizer assim. Como também se a pessoa for usar isso pro dia a dia dela, né? Então, ela tem essa possibilidade, né? Ela tem que ter uma assinatura própria também, né? Claro, não, ela tem que ter. Eu acho que isso é bacana, que você trazer isso. Eu costumo dizer que a principal habilidade da comunicação, da oratória, é a naturalidade. E é o que realmente eu acredito. E a naturalidade é justamente a sua essência, a sua forma de se comunicar. As técnicas, elas têm padrões, ela tem forma, ela tem um jeito de se fazer, mas você vai fazer do seu jeito, com a sua assinatura, com a sua forma de ser. Se você faz uma técnica muito bem executada,
e você começa a construir, a mudar o seu perfil de fala, porque aquela técnica te exige, você tá dando passos para trás na comunicação, você tá fazendo correto, mas tá virando um robô. Aí, com quem a gente se conecta? A gente se conecta com a sua essência. A gente tá falando aqui, né? Vocês falam, a gente fala muito do digital, do e-commerce, e hoje a gente tá com uma demanda gigante do digital. Hoje a gente tem que se expor, hoje é o vídeo que tem que aparecer. E o que a gente se conecta? Com a naturalidade, com a essência da pessoa. Com o jeito dela de ser. Sim. Então, aprender técnicas não é tirar a sua naturalidade. Pelo contrário, é potencializá-las. Aprimorar, né? De uma maneira que ela vai ter uma qualidade muito mais alta. Eu vou conseguir utilizar estratégias para me convencer mais do meu jeito. Então, nunca perder. Todas as minhas mentorias que eu faço, as minhas aulas de comunicação, princípio número 1, premissa número 1, nunca deixe de ser natural. Ah, pode-se fazer isso, pode fazer isso no oratório, na comunicação, é errado falar isso, desde que se for natural, nada tá errado. Porque é o teu jeito de ser. Agora tem alguma coisa que, não é natural, mas é mais um vício que eu tomei pra mim. Então vamos corrigir isso sem perder a nossa naturalidade. Pô, interessante. Ô Pedro, e uma coisa que você falou, né, a questão das empresas, elas contratam, né, então no caso vocês, especialistas em comunicação e oratória, para fazer, né, dar essas mentorias e tudo mais. Por que uma empresa deve contratar uma mentoria dessa? Assim, ótima pergunta. Na verdade, porque eu acredito que a comunicação é um dos pilares de todas as empresas. Tanto se você for ver, em todos os processos ela tá inserida, em todos os processos da empresa, mas para uma boa gestão de pessoas também a comunicação eficaz e uma comunicação assertiva, ela vai trazer resultados. Na verdade, a comunicação está inserida em todas as etapas, em todas as pontas da empresa, e quando você qualifica essa comunicação, você aumenta o resultado. Você pode ir em qualquer empresa. Você pode perguntar quais são os problemas que essa empresa tem. Você pode fazer um mapeamento, um levantamento dessa empresa. Você vai ter algumas diferenças de empresas para outras. Aqui tem a questão da infraestrutura, a questão do sistema que é ruim, a questão aqui tem conflito. Todos vão ter um problema de comunicação. Todas as empresas vão apontar isso. Se você fizer qualquer mapeamento, em todas as empresas vai ter comunicação. Por quê? Comunicação, primeiro, ele é um princípio para que as coisas aconteçam, ele está de ponta a ponta. E segundo, não é fácil se comunicar. Se comunicar é complexo. Imagina só, pensa nas relações humanas, a empresa tem relações humanas. Então pensa que você fala uma coisa, e quando você pensou, você refletiu no que você vai falar, e quando essa mensagem foi, que eu sou emissor, então o emissor vai, a mensagem vai pelo emissor, a hora que chega lá no receptor, ele tem uma entrada dessa mensagem que vai lá para a mente, vai pro esse processo, na verdade o intestino, ele tem uma questão também de receber as situações, pode ser que ele impacta diretamente no cérebro, no como você pensa. Que é frio na barriga, então, estresse. Por exemplo, quando você tá ansioso, a primeira coisa que acontece, você pode soltar o intestino, ficar assim. Isso acontece muito com os caras aí. E realmente tem isso realmente é algo científico mesmo, que o intestino ele reflete muito o que você pensa. Eles falam que ele é o segundo cérebro. Então pensa que vai ali, pensa, o intestino, a cabeça, aí você vai processar toda aquela mensagem a partir do quê? A partir de tudo aquilo que você vivenciou na sua vida. Mas a outra pessoa não vivenciou aquilo que você vivenciou. E aí você faz toda uma interpretação daquela mensagem a partir da sua perspectiva. A chance de acontecer ruído, ela é imensa. Ela é imensa. Com certeza. Tem até um ditado, só te cortando, eles falam que... tem uma frase, né, que eles falam que comunicação não é o que você fala, mas é o que o outro entende, né? Tipo, basicamente. Isso, e não existe comunicação se o outro não entendeu tua mensagem. Então, se a gente pensar, eu falei, se quiser entender, não entende. Então, quer dizer, você não está se comunicando. Você está jogando palavras ao vento. A comunicação é quando o emissor diz uma mensagem e o receptor recebe e entende e tem clareza do que ele recebeu. Então, é algo complexo.
é difícil de se fazer. Então, quanto mais as empresas investirem em comunicação, melhores os resultados que ela vai ter. Pô. Isso precisa ser um investimento constante. Com também. certeza, ali dessa melhora. Porque, cara, desde o CEO, né? O CEO, quando ele não sabe se comunicar, né? E tudo mais, ele é toda uma cadeia, né? É. Porque o que a gente tava comentando num daqueles episódios que a gente gravou lá em São Paulo, que, por exemplo, quando uma empresa contrata uma consultoria nossa, né? E a gente tenta implementar algum processo, algo do tipo, existe um ruído muito grande entre os times aqui. Então, o time do marketing, o time do, né, vamos supor, o marketing comercial e etc. Porque a gente entra como consultor, o pessoal já fica meio assim, né? Você tá entrando toda uma estrutura complexa ali que já tá formada, beijo a palpite. E aí, quando o CEO ele joga essa responsabilidade pro consultor para ele fazer essas alterações, essa mudança, muitas vezes não é o pessoal que não escuta, né? E aí gera aquele atrito, aquele ruído. Só que se ele sabe comunicar isso de uma forma muito boa e muito clara com os colaboradores ali, é onde dá certo, né? Normalmente sim, normalmente é onde que encaixa melhor. E eu vejo também muito, quando a gente vai as consultorias em loco, por exemplo, o gerente com o CEO ou gerentes de setores diferentes, normalmente, cara, é raro quando ele está 100% alinhado, né? Porque aí envolve várias coisas, né? Uma questão de comunicação, questão de ego pra caramba também, e questão de birrinha, né? Você sabe, né? Normal. Birrinha também. Mas faz parte, né? Uma coisa E tem processo que tem que ser implementado. Eu falo, a liderança, não tem como você falar de liderança sem falar de comunicação. Um bom líder, ele precisa ser um ótimo comunicador. Tanto é que a minha demanda, eu falei que eu faço trabalho com mentorias, mas essas mentorias elas são individualizadas. E as empresas eu trabalho mais com treinamentos. Ou às vezes é uma empresa que me procura, eu tenho um líder e eu preciso que ele faça uma mentoria de comunicação. Porque a maior demanda que eu tenho de mentoria, pessoa física, né, individual, é de pessoas que se tornaram líderes. Agora eu tenho uma equipe, não sei como lidar, não sei como trabalhar com ela, eu preciso fazer comunicação. Ou são gestores, donos das empresas. Olha, eu tô com muito evento, eu tô começando a ter que me expor e eu tô sentindo muita dificuldade. Porque não teve esse processo, esse preparo que realmente o dia a dia deles, eles vão ter que se comunicar. Sim, e ter assertividade na fala. Tive várias situações da pessoa, mas como é que eu falo isso? Como é que um gestor tem até uma empresa bacana, muita gente na equipe, e que vai fazer uma reunião e fala baixo, com receio. E assim, você diminui possibilidades, na verdade. E perde, pelo menos na minha visão, perde até um pouco de credibilidade, Claro, parece, né? Porque claro. o cara tem que saber se impor, né? Claro. Nós estávamos lá no e-commerce Brasil uma semana retrasada e a gente observa muito isso. Pra mim, falar nunca foi um problema, sabe? Bicho fala pra caralho. Mas Nunca foi um problema. não, sério, nunca foi um problema. Mas eu vejo A gente sabe. Muita gente tem problema com Sim, isso. Sim. E atrapalha realmente Claro. aquela pessoa fazer negócio, atrapalha daquela pessoa conseguir o espaço que ela merece muitas das vezes. Isso. E a gente tenta até, em certas situações, ser um interlocutor pra tentar ajudar, né? Claro. Mas nem sempre você vai conseguir fazer isso pela pessoa, né? Então, não é? Porque, Não, tipo, normal. é complexo isso aí. Eu acho que uma coisa é importante ser dita, né? Quando você traz isso. Aí às vezes a pessoa tá em casa ouvindo a gente falando assim, mas eu tenho um pouco de dificuldade, aí as pessoas falam, eu sou tímido, eu não sou pra isso. E comunicação não é questão disso. Eu tenho muitos alunos, muitos mentorados, muitas pessoas que eu conheço que são tímidas e são bons comunicadores. Uma coisa, outra coisa. A timidez faz parte de uma personalidade sua. A comunicação é uma habilidade que precisa ser desenvolvida. Então, nem sempre, então eu sou descoladão, eu me comunico bem. Nem sempre. Não é uma questão pra gente se colocar, porque a gente coloca em caixinhas mesmo. Então eu não sirvo pra isso. Isso não existe. Na verdade, a gente sabe que comunicação uma boa comunicação é a abertura de várias oportunidades. Justo. Até a galera do digital. Mas eu vendo na internet, eu não preciso me comunicar tanto. Relativo. Né? Aqui a gente tá num podcast, vocês foram num evento semana passada,
Tem vários eventos para você fazer network, para você fazer negociação, atendimento com cliente, parceria, para abrir possibilidade de um negócio. Você vai ter que ter uma boa comunicação. Exato. Então, assim, quem quer subir de nível profissionalmente, eu não tô falando... lógico, eu tô falando da comunicação porque é o que eu faço. Você tem que fazer várias coisas. Você tem que se desenvolver constantemente. Sim. Eu falo na minha área de atuação é desenvolvimento humano. Você precisa aprender todos os dias. E comunicação é uma coisa que você não pode abrir mão. Você tem que exigir, ficar incomodado para que você tenha realmente uma comunicação de alto nível. Essa foi boa pra mim, viu? Preciso muito de oratória, dando curso e tal, essas coisas, falando hoje no podcast. Tá vendo o que acontece? Porque chega um momento do seu trabalho, você começa a fazer, os resultados vão vendo e vão abrindo possibilidades que o quê? Vão chegar nisso. Agora eu tenho um podcast. Agora eu tenho que dar uma aula online. Agora eu tenho que dar uma aula porque o meu conhecimento já tá a tamanho que eu preciso compartilhar isso com a galera. Justo. Então vai chegar nisso. Eu agora tive um bom desempenho no trabalho, virei líder. Vou tomar conta de uma equipe. E o que mais acontece nas empresas, né? Eu sou muito bom no operacional. E aí, você é muito bom, você precisa liderar a equipe. Mas o cara não se dá bem com relações humanas e não consegue se comunicar. E a vida coloca a gente em situações muito estranhas mesmo, né? Tipo assim, diferentes, né? E oportunidades você não pode perder, porque às vezes você perdeu, já era. Esse é o ponto. É umas coisas, por exemplo, aquela vez quando eu convidaram ela pra ser mediador, eu nunca tinha, podcast, sentar aqui e conversar, nós conversa. Aí Agora ser mediador. Me chamaram pra ser mediador de um painel uma vez. Nossa. E aí, tipo, de tecnologia, tinha uns caras muito foda lá também, mídia, né? Um tanto de trem lá, IPTV, umas paradas. Eu falei, fudeu, né? Pensei comigo. Mas aí depois eu falei assim, mano, é só adaptar pro jeito de ser ali. E aí, né, foi legal, né? Foi bacana, foi fluido. Bem. Você encarar já é um grande passo. Porque quando você encara, é claro, isso tem que ser um pouco medido também. Pra não ser um passo tão alto e isso virar uma frustração, né? Mas você encarar já é um passo importante. Agora, entende quantas oportunidades talvez a gente perde porque a gente, não, isso eu não faço. Porque aí é limite. E na sua trajetória profissional, as oportunidades vão chegar aqui, ó. Se você começar a se destacar, elas vão chegar. Sim. E é isso que eu falo no meu Instagram, falo quando eu vou fazer um treinamento. Esteja preparado no momento em que essa oportunidade chegar. Chegou pra ser mediador. Bora. Tô aqui. Tá, eu tenho algumas coisas pra melhorar, mas eu já consigo, vamos fazer. Deixa eu mandar um WhatsApp pro Pedro aqui pra ele me dar umas dicas aqui rapidão. Como é que eu vou desenrolar? Porque essas coisas, e é o que você falou, são em vários âmbitos, né? Vários campos do conhecimento é importante. Por exemplo, até tecnicamente mesmo, muitas das vezes a gente não pega alguma coisa só que a gente sabe fazer 100%. Se o profissional digital falar que é mentira. Claro. Muitas vezes a gente sabe 80% daquilo ali. Isso. Mas você sabe que aquela linha de raciocínio você vai conseguir tirar de letra. Tipo, você pega e vai aprofundar e vai melhorar aquilo. Todo mundo, cara, começou assim. Não, e fazendo você melhora. Não adianta. Eu tava fazendo uma live semana passada, eu tava falando exatamente disso. Não tem jeito. Quando a primeira, você é professor, você dá aula, você também dá aula, você sabe como que é. E eu me preparei bastante, tinha um conhecimento interessante para dar aulas. Então, quando chegou a oportunidade, fui lá para ser processo seletivo, fiz aula teste, eu estava preparado, eu sabia dar aula. Eu tinha material, eu tinha conhecimento para isso. A primeira vez que eu cheguei para dar aula, eu entrei na sala assim, olhei aquele, 30 alunos, eu falei, puta que pariu, o que eu tô fazendo aqui? Dá um friozinho na barriga. Não, eu travei em uns milésimos de segundo. É muito estranho, né? Todo mundo te olhando. Porque você fica pensando... Não, se você for parar pra pensar... eu já sei bastante coisa. Muita coisa. Mas tem gente que sabe mais do que eu, talvez. E tem gente que sabe menos que eu. Mas será que eu tô 100% preparado? Depois de um ano que eu dei aula, se eu olhasse pra trás, um ano atrás, eu ia falar... Não é que eu tava preparado, eu tava começando. Eu não daria aquela mesma aula hoje. Exatamente. Então é fazendo você... Quando eu tinha 4 anos dando aula, eu sabia exatamente, com toda clareza, todos os momentos da minha aula. E eu sabia me virar e transformar a aula em 360. Aconteceu um problema, eu sei transformar a aula. Então eu brincava com a aula no sentido positivo, é óbvio.
né? Então eu sabia, já tinha uma boa habilidade para gerir aquela aula. Então fazendo, você vai aperfeiçoando. 100% não tem jeito. Não, tem que ter um ponto de preparo. Não, agora vamos encarar que o negócio acontece. Eu vejo que eu mesmo já gravei a mesma aula 2, 3 vezes, e cada vez que eu refaço ela de alguma forma, trazendo ela para alguma outra mentoria, ou refazendo ela de alguma forma para trazer mais alguns insights, cada vez fica melhor, sabe? Claro. É a prática, né? A prática vai levando à perfeição. E outra coisa, uma coisa que eu acho muito importante, sempre achei, e eu e o nosso senhor do e-commerce, né, usamos muito desse recurso, é a questão de improviso também, né? Você, até para improvisar, você tem que treinar. Isso é legal. Porque a gente usa, tipo, nós somos palhaço voluntário, né, de hospital. A gente aprende muito sobre técnicas de improviso. E isso a gente usa muito no dia a dia, porque tem hora que tem certas situações, se você não usar do improviso, o seu roteiro que você preparou não vai funcionar. Isso. E aí você pode... eu acho que a gente precisa realmente ter clareza em relação quando você fala assim, não, um professor, mentor de oratória, falando de improviso, como assim? Né? Não tem que ter roteiro? Né? Óbvio que tem que ter roteiro, óbvio que você tem que se preparar. É uma insanidade você ir para uma coisa sem pensar no que você vai fazer, né? Não é assim. Sim, não é. Óbvio que você vai ter situações em que você se coloca e que pode surgir uma oportunidade em que você não preparou, mas é agora que você tem que fazer e você vai fazer com o que você tem de preparo. Mas fora isso, você tem que se preparar para tudo. Você tem que pensar, roteirizar, não é ficar preso em roteiro, mas pensar no início, meio e fim. Mas o improviso que a gente fala não é não, vamos fazer um freestyle. Não, é buscar recursos que eu tenho na minha bagagem, que eu não tinha pensado e que pode valer naquele momento. E outra, se sair uma pergunta diferente, como é que eu lido? Como é que eu vou mediar? Se eu tenho preparo, se eu tenho muitas ferramentas nesse baú, eu sei improvisar. Então eu sei trocar de lugar. A gente fala, muita gente da comunicação fala isso. Quando você vai fazer uma apresentação, fala, ninguém sabe o que você vai falar. É você quem sabe, a não ser que você falou para as pessoas o que você vai falar. Sim. Sabe o tema central, mas as palavras exatas não. Exato. Então, você se antever, né? Então, às vezes você esqueceu uma palavra. E essa palavra você esqueceu no meio da linha de raciocínio, sem perder a linha de raciocínio. Se você tem uma alta habilidade, você vai para outro caminho que a pessoa nem vai perceber. A hora que você foi para esse caminho, achou a palavra, volta com ela. Você fez isso na sua mente, mas quem tá te ouvindo não fez. Porque você conseguiu improvisar de uma maneira natural. Aí é um improviso com habilidade. É isso aí. Não é um improviso, não, vamos lá. Faz o que você fazer de qualquer jeito. Não é faz assim. todo sentido e não fica desconexo, né? Justamente. Eu acho que quando a pessoa pega muito pra decorar discurso, né? Alguma coisa do tipo, não rola, né? Você vê que fica aquela coisa fica travada, natural, né? Exato. Eu não sou muito a favor, assim, desse roteiro bem alinhado. Eu acho que tem situações e situações. Acho que tem pessoas na internet aí que eu sigo que faz uma ótima oratória e vídeos de Reels que grava roteirizado e fala palavra por palavra, mas pega o discurso lá e treina, sei lá, 15, 20, 30 vezes até ficar o que a gente chama de orgânico, natural. E aí realmente fica natural, fala palavra, até coloca no roteiro as palavras que deixam natural. Coisas que deixam mais informal. Mas fora algumas situações específicas, sou bem mais a favor de você criar roteiros por meio de tópicos, né, um direcionamento, como é que você vai introduzir as perguntas, e aí você vem com as tuas palavras. Porque o roteiro, se você ficar muito preso no roteiro palavra por palavra, a chance de você se perder ela é muito grande. Porque você fica preso na palavra. Isso, então aí você tá lendo lá, aí você não consegue enxergar a palavra, aí você já vai improvisar, já vai ficar... Saiu fora. E o que, pelo menos na minha percepção, que contribui muito para isso, também que eu estava falando, né, sobre até na arte do improviso, etc e tal, é muita bagagem, né, da pessoa, tipo, bagagem que eu falo de vivência mesmo, né? Porque, tipo, N coisas que você vive aí, às vezes, só no seu dia a dia, mas são artifícios pra você usar no meio corporativo, né? Por exemplo, você não vê lá, que nem essa semana mesmo, foi nos happy hour, por exemplo, na hora de fechar parceria com um cara, você identifica, você observa aquele cara ali, você viu que ele tem, sei lá, time, por exemplo, o time do cara, aí você já sabe que você pode usar aquilo como oportunidade e ficar muito de olho nisso, né? Exato. Uma coisa é entender, outra coisa é ter as manhas. ter as manhas. Galera, só pra
atualizar vocês aí, então, né? Atualizar não, vamos mostrar então, trazer nossos patrocinadores aí, né? Vão com certeza ajudar vocês aí no seu negócio. Dá uma olhadinha aí no nosso break. E aí, como é que estão os envios do seu e-commerce? Eu tenho certeza que você já sabe que a embalagem é algo muito importante para o seu produto chegar lá no seu cliente com muita qualidade. Então, se você precisa de embalagem para o seu e-commerce, embalagem de qualidade, corre lá na Franca Embalagens que você vai encontrar todo tipo de embalagem, desde saquinho até caixas, para enviar os seus produtos, para fazer o envio do seu e-commerce. A Lab2You é uma solução para você que quer vender e sem se preocupar com a gestão do dia a dia. Lá você consegue anunciar os seus produtos, você consegue anunciar em vários marketplaces diferentes e eles fazem toda a gestão de todos os processos de ponta a ponta para você. Você só se preocupa com o dia a dia, né, do seu negócio ali e com o lançamento de novos produtos. Então, pensou em gestão para marketplaces, para sua facilidade do dia a dia, é Lab2You. Se você está precisando de inteligência artificial para o seu e-commerce, para melhorar as buscas, a recuperação de carrinho, Performa aí tem a solução para você. Performa aí é uma ferramenta de inteligência artificial que vai ajudar muito na evolução do seu e-commerce. Se você precisa trazer mais receitas de visitantes que abandonam o seu site, que deixam produtos abandonados no carrinho, Performa aí é a solução para você. Se você está procurando uma bebida trincando de gelada, sabe onde você vai encontrar? Na Rodorrede Postinho. E lá você vai encontrar todas as bebidas naquele precinho especial. Então, não perca tempo, corra lá na Rodorrede Postinho, abasteça o seu carro e já faça a compra das suas bebidas, porque com certeza você vai pegar aquela gelada mesmo trincando. Você já ouviu falar na Smart Envios? A Smart Envios é uma ferramenta, ela é um hub de várias transportadoras no mesmo lugar. Então você consegue ter soluções logísticas para o seu e-commerce, tudo em uma mesma plataforma. Você rastreia tudo ali dentro, você tem um suporte somente e é muito mais prático e muito mais viável para o seu negócio, porque você consegue enviar mais com o menor valor. Então pensou em frete, pensou em Smart Envios. Show, galera. Então estamos de volta aqui, né? Mais uma vez com esse bate-papo de comunicação, entendendo aqui um pouco mais como nós podemos melhorar a nossa comunicação com vocês aí, nossos espectadores. Todo mundo, todos nós. O Pedro tá dando uma aula aí pra gente. E, cara, deixa eu te falar, quando eu era mais novo, eu era muito tímido, né? Uhum. Nós estávamos conversando aqui nos bastidores aqui, eu já entendi que essa questão de timidez não é uma questão de comunicação, é psicológica mesmo, né? Que atrapalha na comunicação, tá? Uhum. Não que tá ligado uma coisa na outra, mas não tem a ver só com comunicação, né? Mas eu tive que me desenvolver, né, sozinho, né, não tinha dinheiro para pagar curso de oratório, nem ninguém para me ajudar nessa parte de desenvolvimento humano, e justamente para começar a fazer negócios, né, eu sempre tive vontade de ser empreendedor, mas você, né, como comunicador, você enfrenta e chega a pegar esse tipo de caso, né, de uma pessoa que ela precisa fazer uma palestra ou algo do tipo, e às vezes ela é tímida, né, o que você faz quando chega alguém assim? Eu acho que a primeira coisa é a gente separar as coisas. Cada um no seu quadrado, né? Então a gente precisa também entender e ter clareza de quando são algumas questões mais terapêuticas, né? Que um psicólogo pode... E a gente já teve vários casos, eu realmente atendi vários casos de pessoas chegar e a gente vê que às vezes não ia as coisas por quê? É uma questão de trauma, é uma questão que precisa ser curada, ou entendida, ou revelada, e isso é por meio da terapia, por meio de um profissional da área da saúde. E a comunicação, ela é uma habilidade, como a gente já falou aqui. Então você vai trabalhar por meio de técnicas. Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que a gente faz? A gente pode ajudar, inclusive tem várias mentorias que eu inicio, e a gente inicia fazendo toda uma análise, né? Eu faço uma entrevista, entender o universo da pessoa. Sei. E tem várias que eu começo e já falo, olha, você já pensou em fazer terapia? Me chamam de doido? E aí eu explico toda essa questão, porque assim, infelizmente ainda, nós estamos em 2023 e algumas pessoas achando que a terapia, eu tô doente, um porque muito grande, os maiores CEOs do mundo fazem terapia. Nossa, cara. As pessoas que têm mais alta performance fazem terapia. É uma coisa fantástica. E aí eu trago essa visão e muitos topam. Começa a fazer oratório e começa a fazer terapia.
Aí quando faz isso, aí é ótimo pra gente, porque soma as duas forças e a gente tem um resultado exponencial. Realmente a gente sobe o patamar. E quando não se tem, a gente auxilia naquilo que a gente pode, mas eu sempre deixo claro até onde eu vou, até onde é o meu papel. Acho que é uma coisa importante deixar claro essas questões. Ah, entendi. Não, bacana esse direcionamento, cara, com certeza. A questão também, agora mudando um pouco de direcionamento, vamos dizer assim, hoje um dos maiores problemas, né, que nós observamos dentro das operações do e-commerce ou de vendas diretas, etc., é esse relacionamento vendedor barra atendente com o cliente final ali daquela empresa. Qual que é o melhor modo hoje, assim? Eu sei que vai depender um pouco de algumas variáveis, mas qual que é o melhor modo desse time ser preparado, assim, tipo, essa pessoa tem que realmente só treinar, ou ela tem, sei lá, como diz o outro, é um curso, o que ela tem que fazer para ela poder realmente entregar essa excelência que a empresa visa que ela entregue, né? Porque a gente vê que muita venda morre ali. A gente até conversando semana passada com a Tânia, né, no episódio, Sim. E ela falava muito isso, porque tipo, ela trazia os leads, por exemplo, vê muita gente trazer lead, e ali morre. Sendo que poderia ser desenvolvido ali todo um relacionamento, venda, etc. Olha, o que eu acredito? Eu dou curso de atendimento ao cliente, faço essa análise, e eu tô falando do atendimento ao cliente no sentido do ser humano com ser humano. Primeira coisa é isso. A gente precisa entender que é ser humano para ser humano. E o mais importante, principalmente no meio digital que a gente tá, o ser humano ele tem uma necessidade incrível de se conectar com outro ser humano. Sim. E ele só precisa se vincular. E eu utilizo muito essa expressão. A maior dica que eu poderia dar, tem várias técnicas para se fazer isso. Não é uma coisa que a gente vai falar aqui em alguns segundos. Então, a ter várias técnicas, é preparar, é subsidiar esse teu funcionário, esse teu vendedor, para ter um leque de ferramentas. Mas, para mim, o princípio número 1, você precisa buscar uma vinculação com o seu cliente. Vinculação é aquilo, não é levar para casa, tomar um café. Não. Vinculação é trazer um alinhamento em que ela se conecta com você. E tem formas de se fazer isso. Porque se você se vincular, aí a pessoa fica... Ela vai defender essa marca, ela vai querer estar, ela vai querer... ela vai compreender até os teus erros se você conseguir vincular. O primeiro dia que eu recebo um mentorado, o meu principal objetivo é me vincular com ele para que eu possa dar o resto da minha mentoria com excelência. Porque se eu não vincular, ele não vai gerar esse aprendizado como eu quero. Então a primeira coisa para a gente poder fazer, a gente precisa se vincular. Entender que de lá tem um ser humano e compreender essas necessidades. Por exemplo, uma das técnicas é o rapport. O rapport é criar esse alinhamento, essa conexão, essa relação de empatia. Então, como que eu crio o rapport? Tem algumas formas, chamando pelo nome, fazendo algum elogio autêntico, trazendo essa pessoa algo em comum que você tem com ela. Então, o rapport é uma técnica extremamente interessante para dar início a uma vinculação. Criar relacionamento no mundo tecnológico, principalmente no mundo digital. A gente tem muitas ferramentas excelentes para a gente fazer essa experiência do cliente, e que é importante. Eu tenho clientes de e-commerce, eu vejo, já passei pela experiência do cliente lá. Muito bom, você recebe as mensagens automáticas, e realmente você sempre fica atento ao teu produto que está chegando, você recebe mensagem no WhatsApp, de tudo dessa experiência. Mas às vezes eu sinto falta do ser humano falar comigo, do outro lado. Sim. Então, às vezes cai lá o lead. Então, como que eu vou construir uma relação de vínculo com o cliente? Vínculo, só ser humano com ser humano. Eu acho que a gente não pode abrir mão das ferramentas de tecnologia. Eu acho que elas são essenciais e elas são complementares. Mas para mim, vinculação. A gente vê até um crescimento da questão de, se puxar para live commerce, por exemplo, e puxar para atendimentos por vídeo, né? Que tem muita loja fazendo, principalmente na China, né? O pessoal do Brasil ainda não se adequou muito ainda, né? A live commerce? Não, a live commerce até que sim, mas eu falo atendimento de vídeo mesmo. Ah, sim. O atendimento, tipo, porque tem marcas mundiais aí que estão usando já atendimento de vídeo, quando você quer marcar, tipo, uma experiência com horário marcado, etc, para falar. Legal. É uma tentativa que
estão talvez fazendo. seja uma tendência. Pra poder ter esse lance de ser um pouco mais... Como é que eu posso dizer? Ser um pouco mais pessoal, né? Mais humanizado. Mais esse vínculo, né? Eu vejo que muitas marcas, elas começaram já, muito por conta da nossa barreira aqui no nosso país, de alfabetização, também essas coisas, responder, fazer esse contato via o áudio, né? Porque muita gente é acostumada a vender, conversar por áudio. Sim. E aí, para quebrar essa barreira da digitação, que muita gente, por não ter estudo ali e tal, né? De vergonha de se comunicar porque escreve errado, então manda por áudio, né? Fala por áudio ali, isso já é bacana. Eu acho que já gera um vínculo. Porque eu acho um desafio grande no digital. Por quê? Quando a gente vai entender de comunicação, a gente vai ver que a maior parte dela tá naquilo que não é palavra. Então, resumidamente, quando eu me comunico, 55% são gestos e expressões. São linguagem corporal. 38% é tom de voz. E só 7% é a palavra. Só 7% é a palavra. A palavra sem tom de voz, ela não vale. Ela é mínima. Então você imagina, no digital, o que você tem? Você não tem a linguagem corporal. Por isso que quando escreve, ferra tudo. Né? Aí você vai escrever, porque aí você vai para um canal de mensagem digitado. Aí você perde o tom de voz. Quando tem o áudio, ainda você tem o tom de voz. Já ajuda, né? Porque você imagina... essa comunicação que é só palavras, então você perde muito. Então você tem que ter uma autohabilidade para humanizar, mesmo digitando. Como que você vai humanizar? Quando você entende o que o outro está falando e você traz uma conversa mais informal. Nossa, ficou bacana, que legal, parabéns. E aí quando você traz... E tem várias experiências, tem várias empresas que humanizaram o seu atendimento a partir dessa digitalização. A gente tem vários cases. As grandes varejistas, você pega todas, os grandes, né? Você pega lá, vai falar no Twitter, aí aparece lá as marcas, elas conversam como pessoas mesmo. Então fazem memes, fazem brincadeiras. Isso por quê? Pra humanizar. Pra realmente deixar uma questão mais... Se você pegar o Instagram da Trident, esse tempo atrás eu tava vendo, cara, parece até, entre aspas, que é feito por um cara amador. Porque, tipo, não tem padrão nenhum. Você já viu o Instagram da Trident, não. Sério mesmo, não parece que aquilo é de uma empresa gigante. Só que os caras brincam muito por isso, porque eles é bem que tá em hype mesmo, é uns vídeos brincando, pega uns influencers doidão lá, porque, tipo, é o chiclete da galera, descoladão e tal. É muito louco. Porque é justamente pra tentar humanizar. E tudo bem, ali a rede social Twitter, né? Então, vai humanizar muito, vai brincar muito, mas no canal de atendimento, no suporte, não quer dizer que eu tenha que fazer isso. Mas eu posso humanizar. Por exemplo, a pessoa fala, eu tô com um problema, nossa, eu imagino que seja difícil, complicado, nossa, é tão ruim quando a gente compra uma coisa e a gente não gosta. Sabe, quando a gente traz uma conversa mais humanizada de empatia. Exato. Acho que esse é o ponto. Toda a diferença. Faz muita diferença. E hoje, pensando nesse mundo rápido, né? Porque hoje é tudo time, né? Hoje é tudo muito rápido, assim. Tem como, falando agora de atendimento ali ao cliente, o vendedor conseguir criar um vínculo rápido com esse usuário, assim? Olha, principalmente no digital é um pouco mais difícil disso acontecer. E vou ser bem sincero e bem claro, é muito complexo, inclusive se for muito rápido. E para você estabelecer, você tem menos elementos. Você não tem ali a linguagem corporal, você não tem a expressão facial, você não tem... Tem técnicas de rapport, por exemplo, que inicia essa vinculação, que ela vai acontecer mais no presencial. É no presencial que ela vai acontecer. Porque só tem jeito de fazer no presencial. De energia, eu não acho... tem a questão de... Uma das técnicas do rapport é espelhamento, né? É você espelhar o comportamento, a mesma vibração. Então, o mesmo tom de voz, o mesmo comportamento, gesto aqui, né? Como eu tô fazendo com... Por exemplo, aqui com o Rafa, né? Eu tô aqui espelhando o comportamento dele, né? Fisicamente. Isso é uma das técnicas do rapport. Além disso, a mesma vibração, se ele estiver falando muito rápido, eu vou falar também um pouco mais rápido. São técnicas que eu vou fazer pessoalmente, fisicamente. Então, no digital, eu acho um pouco mais complexo. Não acho impossível, acho que é possível, mas um pouco mais complexo. Agora, no presencial, eu acho extremamente possível, mesmo que seja rápido. Extremamente possível. Eu acho que a pessoa não vai perceber. Mas ela vai... O cérebro dela, ela vai deixar ela mais confortável para aquela conversa. Entendi. É isso que acontece no rapport. Eu me sinto bem e aí eu posso me abrir um pouquinho mais.
Tô dizendo que em 3 minutos, 2 minutos de conversa, como eu falei, não é o vínculo de, não, vamos lá pra minha casa tomar um café. Não é isso. Mas é se sentir à vontade. Que bacana. Quer saber uma coisa? Por exemplo, você vai um exemplo claro, por exemplo, do rapport, né? Que é o início da vinculação. Você vai num restaurante. E aí chega um garçom que você não conhece. E aí ele te atendeu, aí você achou ele bacana inicialmente, ele fez o pedido. Da hora que você voltou, você tá batendo mau papo com ele. Não sei o que. Aí você nem sabe. Aí você fala, por que eu tô conversando com ele desse jeito? De onde você conhecia esse cara? Parece que eu conheço ele tanto tempo. Ele não sabe, você não sabe. Talvez você não fez intencionalmente, mas acabou de estabelecer um rapport ali. Ele estabeleceu um rapport com você e você com ele. Você não sabe nem como, mas aconteceu. A grande sacada é que dá pra ser consciente. É isso que é da hora. Dá pra ser assim, eu consigo fazer isso. Eu consigo fazer isso consciente e a outra pessoa inconsciente. Então dá pra eu fazer com outra pessoa de uma maneira natural, e natural mesmo, de verdadeira, mas de trazer uma proximidade. Então imagina você com, sei lá, uma parceria lá no fórum, o cara que você precisa fazer uma parceria, que você precisa negociar, que você tem uma reunião com ele de 5 minutos. Se você souber essas técnicas, provavelmente você vai ter muito mais chance. Tô dizendo que vai acontecer, mas mais chance você vai ter. Foi isso que você chegou e fez aqui, né? Às vezes você não tava nem com fome, aí chegou e comeu a pizza, né? Não, também, né? Também. Você vai fazendo tantas vezes, vai ficando natural, mas também, né? Ele é um convidado do nosso amigo ali e tá desenrolando 100% com nós aqui, né? Essa é a estratégia da comunicação, né, galera? Ele tá lá, já sei, Mas eu acho assim, que o que fica muito de mensagem mais forte independente, hoje nós estamos falando obviamente de comunicação, oratória, etc. Só que é o que a gente sempre fala, olhar a empresa, olhar a equipe com um macro, né? Tipo, porque são vários pilares para que você deixe preparado, para que no final você consiga entregar aquele resultado, né? Tipo assim, nós já conversamos de quantas coisas aqui, se você for para pensar, né, ao longo de vários episódios. É muita coisa. Então, tipo assim, são vários. Tudo é importante. Né? E o pessoal acha que é simplesmente chegar e abrir a empresa. Obviamente, tipo assim, tem coisas que você tem que fazer, às vezes, até por uma questão de necessidade, né? Porque acontece muitos negócios abrirem e tal. Mas existem esses caminhos, né? Tipo, você tem que se preparar em vários pilares. Uma pessoa para ser empresário, por exemplo, vamos falar do empresário em si. Ele tem que se preocupar com vários pilares, não é só fazer o negócio dele acontecer, né? E a questão, acho que é importante falar até aqui, tantas empresas de e-commerce que acompanham vocês e que acompanham o trabalho de vocês. E a gente sabe que Franca, a cidade de Franca mesmo, ela teve um crescimento gigantesco nessa área. Então são muitas empresas, e empresas que em crescimento constante, em crescimento forte. E eu acho que o ponto é esse, que você acabou de falar. Às vezes a gente começa, e realmente a nossa preocupação é vender e ganhar dinheiro para se sustentar. A partir do momento que você começa a ter um crescimento, se o empreendedor não tiver uma cabeça boa, de olhar, de entender, de enxergar que o negócio precisa de muitas coisas, de profissionalizar as coisas, de qualificar as coisas, a chance dele paralisar, dele dar um BO, aí é o problema. Esse é o ponto. Agora, se ele souber realmente o que fazer, ele vai cuidar de todas as áreas. Então ele vai fazer um treinamento com o funcionário, treinamento com a equipe, vai começar a cuidar e qualificar. O problema não é abrir, o problema é se manter. Se manter num crescimento. Então, cuidar dessa parte é muito importante. Boa. E falando agora um pouco, nem é tanto sobre comunicação oral, mas visual. Né? Eu vejo que muitas marcas elas conseguem trazer, igual o Rafa falou, através de um vídeo, uma foto, por exemplo, no perfil da Trident, ele consegue gerar essa comunicação com o público, né? Existe isso também. Não, né? o contato visual ele é um dos pilares da comunicação. Um dos pilares é o olhar. Tanto o olhar quanto a comunicação visual mesmo. Só para interromper, Abidinho, talvez tenha sido agora o videocast tem crescido cada vez mais como uma tendência também, justamente por isso, né? Exato. A gente sente falta, né?
A gente acabou... podcast em com vídeo, vídeo. né? A gente acabou de falar... Eu acabei de falar que a comunicação, quando você se comunica, 93% não é palavra. Palavra é 7%. O resto é tom de voz e linguagem corporal. 55% é linguagem corporal. Então a gente sente falta de ver. Eu mesmo, quando tô ouvindo, às vezes eu não consigo enxergar, mas... Porque às vezes você tá... O podcast tem isso, né? Às vezes você tá fazendo alguma coisa. E às vezes quando você consegue, eu coloco sempre no vídeo, porque em alguns momentos eu quero... Às vezes eu quero voltar e falar, não, deixa eu ver essa expressão que ela usou nesse momento. Aqui, Porque aí você quer ver. Porque você tem mais elementos. Por que essa questão do vídeo, do Reels, né? A rede social que pede vídeo. Pede vídeo. A gente sabe, hoje você tem que colocar a cara ali. Senão já é. E tem que aparecer. Porque é essa questão da identificação, né? De ver as emoções por meio daquela expressão. Então, o contato visual é muito importante. E tem muita gente que ainda não quer fazer, né? Só quer deixar lá na rede social igual um panfletão lá, né? Quem acha que a Virgínia nunca fez uma aula de oratória, amigo? Ele tá lá. Papai. Ele tá pai, colocando a cara lá. Treinando muito por fora. Não, mas não tem jeito. Tem que aparecer mesmo e tem que ser... Vai do jeito que você sabe e vai melhorando. Boa. Tem muito cara que, tipo assim, que falou pra nós que foi desse jeito, né? Muito empresário, né? Que hoje ele é o influencer da própria marca dele. Sim, tem falou pra nós, cara, eu comecei do jeito, tipo assim, ó, não tava com muita coragem, não, mas eu fui lá, comecei e fui me aperfeiçoando. Isso. E fui treinando. Essa questão de começar não impede que você, por exemplo, faça um curso de comunicação. Vou vender meu peixe também, né? Faça um curso de comunicação. Exato. Mas assim, não quer dizer, comecei, não é importante fazer um curso de gestão, não é importante fazer um curso de atendimento, não quer dizer, mas isso já faz parte do aperfeiçoamento. Começa e vai melhorando, vai aperfeiçoando. Show. Em algum momento vai ficar mais natural. Então já puxa aí, como é que a galera que quiser contratar ali a GoNexon pra fazer um curso de comunicação, uma mentoria, como que ela faz? Eu vou colocar o meu Instagram, que tem o Instagram da marca também, da empresa, mas eu vou passar também, mas só colocar lá, pedromartins.go. Gol em inglês, G-O, tá? Não é gol de futebol, não. Então, é pedromartins.go, facinho. E aí só me segue nas redes sociais, tem um link na bio lá, pode me chamar, a gente conversa sobre mentoria, sobre cursos corporativos, palestras corporativas, também tenho consultoria na área de gestão de pessoas, estou super à disposição para atender vocês. E também tem o Instagram da minha empresa, que é gonexo.ofc. gonexo.ofc. Boa, galera. Nós vamos deixar na descrição aí do grupo. Vai ser um prazer. Do grupo não, né? Descrição aqui do vídeo. Estamos ligados no é muita coisa. Grupo, é muita coisa. Show. Bom, mas assim, pra gente, estamos chegando próximo do final aqui já. Muito bacana o bate-papo, Pedro. A gente achou muito massa, assim. Acho que é a primeira vez que a gente fala de comunicação e oratória, né? Sim, aqui no podcast. Então você foi o estreante aí desse assunto. Que bom, me sinto honrado. Muito obrigado, muito obrigado. Boa, o que você quer deixar de dica pra galera e falar, não, essa aqui é o corte. É o corte. É o corte. Esse é o corte. Então, tem uma frase que me marca muito, assim, que é da Djamila Ribeiro. Eu acho que, até por ser ela, eu acho que tem outras conotações, mas eu trago muito pra mim. Então, me apeguei da frase dela, que fala assim, que a comunicação não é só um ato de emitir palavras, e sim de existir. Eu acho que esse é o ponto. Quando a gente fala, a gente existe. Sem comunicação, a gente é silenciado. A gente é colocado à margem. A gente não tem o nosso lugar no mundo. Então eu costumo dizer isso. Eu acho que a comunicação é ter o seu lugar no mundo. Então é muito importante você fazer o seu melhor. Porque você é único. Você é único, eu sou único. Você faz uma coisa que eu não faço. Ok, eu também faço coisas que você não faz. Mas tem gente que faz igual. Tem muitas pessoas que falam de comunicação. Mas ninguém fala de comunicação como eu faço. E eu não falo de comunicação como a outra pessoa fala. Tem espaço para todo mundo. Agora, eu preciso acreditar na minha verdade. Então acredita muito no que você faz, na sua essência, e busque o seu lugar no mundo, o seu lugar aonde você, para o que você veio, o seu lugar que você veio para fazer. Porque você tem uma missão e essa missão vai se concretizar por meio da sua comunicação, da sua expressão, da sua essência. Rapaz, mandou bem demais agora, hein?
O Folha tá até chorando, olha lá pra você ver. É, eu vou me pegar, é emotivo agora, né? Tá chorando, né? Reflexivo. Boa. Não, mas realmente, eu acho que a comunicação ele é um processo de desenvolvimento humano, não só de se comunicar, você melhora fazendo comunicação. Massa demais. Depois você dá uma olhadinha nos meus Reels lá no Instagram. Vou fazer uma avaliação lá. Exatamente. Vou dar uma dica lá. Fala, faz isso que é legal, pode deixar. Mas eu queria agradecer muito. Que isso, a gente valeu. agradece. É uma honra pra mim estar aqui. Desejo sucesso. Acompanho por causa do Folha. Vocês falam Folha, eu falo Rosemir. E aí. Rose, pode chamar de Rose. Rose. Eu chamava de Rose, você lembra? Assim, eu acompanhava, porque, lógico, conheço o Rafa também, então acompanhava, sempre no Instagram, tô ali acompanhando. E eu acho massa, eu acho que vocês estão de parabéns, porque poucas pessoas fazem as coisas acontecer. As pessoas preferem imaginar e não fazer. Boa. Então, se você já tá fazendo, cara, você já tá 10 passos à frente. Aqui, ó, tá acontecendo. Então, 10 passos à frente. Parabéns pra vocês, eu fico feliz de estar aqui. E que a gente possa fazer outras parcerias, que você possa ter sucesso ainda mais. Eu sei que o sucesso já tá grande, né? Temporada em São Paulo, né? Muito sucesso, que vai ter mais sucesso ainda, viu? Se Deus quiser, a gente agradece mesmo. Também precisar da gente, a gente tá à disposição. Primeiro de muitos bate-papos, assim. A gente vai para 8 meses agora, né? De podcast, né? 8 meses que passaram rápido. Já são 59 com esse episódio, 59 episódios gravados. E ao ar, fora outros aí que ainda vão entrar, que são de temporadas especiais, etc. E tem muita coisa pra fazer ainda, né, cara? Com certeza, nós vamos pra Belo Horizonte, nós vamos voltar em São Paulo muitas vezes ainda. Tem o pessoal lá do Sul também que nós temos que fazer lá. Os convívios já estão muito grandes, a gente tem que pagar essas promessas, né? Ignição na estrada, tem que rolar. Ignição na estrada, é só começar a fazer, começa a aparecer. O foguetinho pra andar, né? Isso aí. Gente, muito obrigado vocês então, se inscrevam, compartilhem o conteúdo pra quem faz sentido. E nos vemos na próxima. Valeu. Abraço. Valeu.